com os votos a favor do PSD e CDS e com os votos contra das restantes bancadas. No dia 17 de janeiro foi aprovada no Parlamento a proposta da JST para um referendo sobre a coadoção por casais do mesmo sexo. O Oeiras Digital entrevistou Carlos Reis, membro honorário da organização, sobre a polémica que se tem gerado. A política pode ser uma coisa muito absorvente e, portanto, às tantas acabamos por estar numa espécie de bolha e numa espécie de espiral, em que tudo aquilo que fazemos começa a ter impacto em outras coisas que vamos fazer e assim sucessivamente. Acabou por ser uma fase da minha vida que não me arrependo, teve coisas muito boas e outras menos boas, naturalmente. Nessa fase, eu sempre estive consciente dos valores que tinha, provavelmente poderia não articulá-los tão bem como hoje os articularia, mas sempre estive consciente dos valores que tinha e até porque muitos dos valores que eu tinha me eram transmitidos por pessoas mais velhas ou por outras pessoas qualificadas e, portanto, eram desafios estimulantes, eram propostas, ideias, combates políticos nos quais eu me sentia realizado por fazê-los. Achava na altura, e continuo a achar, que as organizações políticas de juventude, enquanto escolas de quadros dos partidos políticos, são essenciais e também são um aspecto importante da democracia. A prática política é que às vezes as podes virtuar, até porque ninguém anda na política que não se suje. Portanto, não há políticos imaculadamente limpos. Estas gerações novas são tão boas, ou se calhar até mais preparadas e melhores do que era a minha. O problema tem a ver com outro, tem a ver com a generosidade em termos de valores. A JST, apesar de todos os seus defeitos no meu tempo, a JST era generosa, ou seja, queria ampliar direitos, dar direitos, conferir direitos. Irei entregar uma declaração de voto porque a minha intenção era votar contra esta iniciativa para que não haja a hipótese de ser considerada haver deslealdade parlamentar. Conformei o meu voto a algo em que não acredito e considero uma iniciativa lamentável. Nada custaria ao PSD, quando esta questão foi colocada na Assembleia da República, ter imediatamente, eventualmente, votado contra. E até aí, até admito ter imposto disciplina de voto, com o argumento meramente formal, é certo, mas com um argumento que poderia ser até respeitável, no sentido de dizer que não estariam mandatados para votar esta decisão porque não fazia parte dos programas eleitorais. O que eu não posso conceber é que esta proposta de referendo venha a ser feita no âmbito de uma espécie de desforra, de uma derrota parlamentar que se deveu precisamente a uma liberdade de voto que se tinha dado previamente para que o partido desse a ideia de um partido tolerante, aberto, liberal, um partido moderno. Foi um expediente parlamentar, é um expediente parlamentar de baixa política. Os expedientes parlamentares e os truques são lícitos até certo ponto. A partir do momento em que mexem com a vida de pessoas concretas, deixam de ser lícitos e passam a ser vergonhosos. E neste caso, passou a ser vergonhoso. Passou a ser vergonhoso porque estamos a colocar em causa pessoas concretas que já existem, por muito poucas que sejam. Por muito poucas que sejam. Bastava que houvesse apenas uma pessoa. Isso é a desvalorização do humano e, portanto, não posso, com o meu silêncio, não poderia deixar passar isto. Portanto, seria uma questão de cumplicidade. Esta proposta é ilegal, claramente. É ilegal, em primeiro lugar, porque versa sobre duas matérias diferentes. Adoção e coadoção não são sequer matérias conexas. O único elemento de conexão nestas duas matérias é o preconceito em relação a uma categoria de pessoas. A relação da adoção trata de possibilidade e de efeitos para o futuro. A questão da coadoção trata-se de regular situações, regular juridicamente situações factuais já existentes. Uma das matérias que foi chamada à colação agora para ser introduzida a mata-cavalos no referendo, uma espécie de convocação da homofobia, que se prende com a adoção, não foi matéria em apreciação que suspenda a apreciação parlamentar, ou seja, essa matéria foi resolvida pelo Parlamento, o Parlamento chumbou essa hipótese. Nós não podemos colocar em referendo uma maioria sobre uma minoria. As minorias não podem ser referendadas. Agora é uma questão de beco sem saída, é uma questão em que o partido se colocou ostensivamente
numa situação em que qualquer recuo soaria como um sinal de fraqueza. O PSD colocou-se numa situação muito feia e numa situação muito melindrosa. A única eventual vantagem política que eu posso antever aqui é ocupar o Tribunal Constitucional durante 25 dias a apreciar uma matéria cuja prioridade faz declinar as outras matérias que ele tem apreciação e, portanto, postergar assim um pouco a eventual apreciação de outras matérias de constitucionalidade em relação, por exemplo, ao Orçamento de Estado ou outras que estejam lá em apreciação. O PSD não lucrará absolutamente nada com esta proposta, não lucrou. Aliás, toda a condução do debate político foi no sentido da condenação da iniciativa do PSD. O PSD ficou mais isolado, não teve sequer o apoio do seu parceiro de coligação. O JTST deixou de ser autónoma do PSD. É uma organização telecomandada e telecomandada pelo partido político, que o partido vê como uma espécie de claque juvenil. E, portanto, daí a JTST autorreduz-se e autolimita-se a esse papel e, naturalmente, não participa e abdica de participar em defender os jovens junto do poder. Faz ao contrário, tenta representar o poder junto dos jovens. Por outro lado, também é um problema de falta de qualidade dos seus dirigentes atuais. Eu temo que o PS se tenha afastado irremediavelmente das gerações mais jovens, mais dinâmicas da sociedade e que tenha cortado definitivamente com o voto urbano no país.